temos a primeira presidenta da história do México. Primeira presidenta mulher em toda a América do Norte. Esperamos, né, que ela continue com a política externa, principalmente do Morena, né, o partido do López Obrador, que ela também é do partido, mas que continue essa política de apoio aos países latino-americanos que são vítimas do imperialismo, que continue, né, com as críticas pontuais, muitos falam críticas tímidas, mas eu digo pontuais por conta da proximidade dos Estados Unidos com o México. E ela também vai ter um desafio muito grande, que vai ser, né, ser presidenta do México durante um tempo de eleições nos Estados Unidos, em que, obviamente, as pressões para a questão da imigração vão recair sobre o governo do México para barrar todo mundo, né, para continuar não permitindo, né, que os imigrantes entrem nos Estados Unidos através da fronteira do México. Candidata de uma coalizão progressista, porque além do Morena, que é o partido dela, e do López Obrador, tem um partido de centro-esquerda, que é o Partido Verde, e o Partido do Trabalho, que é um partido marxista-leninista, no México, que já teve grandes representações parlamentares e volta a ter hoje com essa vitória, porque eles vão eleger quase 50 entre deputados e senadores. E é um partido muito bem relacionado, além do Morena, que é bem relacionado com a esquerda brasileira, o Partido do Trabalho também tem boas relações com os partidos da esquerda brasileira, principalmente o PT e o PCdoB no âmbito do Fórum de São Paulo. Eu acho que é uma vitória que marca uma continuidade de forças progressistas à frente do poder político mexicano. Espera-se que ela dê continuidade a uma política voltada para os temas sociais, voltada também para a defesa da economia nacional, da soberania nacional, de políticas sociais, e que continue, o que é uma tradição mexicana, uma política externa latino-americanista, uma política externa contra essas sanções, coerções, bloqueios que os imperialistas estadunidenses fazem. México sempre foi um país que defendeu Cuba, por exemplo, que continue fazendo isso, e há essa expectativa relativamente ao comportamento que o México vai ter a partir de agora nos temas mais cruciais da política internacional, principalmente esse do genocídio que Israel pratica contra a Palestina. Mas, em geral, a expectativa que desperta é muito boa da nova presidenta mexicana, que falta a proclamação oficial, mas os adversários já reconheceram a vitória dela. O Partido Morena e seus aliados estão muito perto de conquistar uma maioria qualificada no Congresso, ou seja, vão poder fazer mudanças estruturais no país. Diga lá, Zé. Exatamente. Entre essas mudanças estruturais, dar prosseguimento e concluir o processo de votação de algumas emendas constitucionais propostas pelo presidente Obrador, e agora certamente que ela terá também as suas propostas de emenda a apresentar ao Congresso. Ainda falta confirmar essa maioria qualificada no Senado, mas o processo de apuração está em andamento. Esses resultados que a gente apresenta aí são ainda projeções a partir das primeiras apurações divulgadas pelo Instituto Nacional Eleitoral. É muito importante porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos este fenômeno bastante nefasto, que é termos um presidente progressista disposto a fazer reformas políticas, sociais e econômicas de caráter progressista, e um Congresso reacionário que impede a realização dessas reformas. Ao contrário, às vezes impõe derrotas ao governo, aprovando medidas que são contrárias aos interesses populares e nacionais. Vamos escutar o pronunciamento do Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano. Acho que ele se colocou muito bem. Em espanhol, está sem legenda, mas acho que todo mundo vai entender aqui. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia
de nuestro país. Mañana vamos a seguir hablando sobre este tema en la mañanera, en la conferencia matutina, y vamos a poder conversar más sobre este asunto. Pero ahora quería yo, sobre todo, felicitar a todos los mexicanos. Un abrazo cariñoso, afectuoso. Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano. E outra coisa que ele mencionou também, que é o seguinte, a gente fala amanhã na Manhaneira, que é essa conferência de imprensa que ele faz praticamente todos os dias, né? Então é importante, porque ele sai com 80% de aprovação. Eu acho que o Brasil tem que aprender, tem muita coisa a aprender com o México. Observei também um aspecto assim pitoresco, que ele estava muito assim relaxado, muito tranquilo, visivelmente feliz, né? E diferente de alguns momentos que ele foi obrigado a tensionar, ele se referiu a essas manhaneiras, que são as conferências de imprensa, as coletivas de imprensa matutinas, que muitas vezes ele era confrontado com perguntas inconvenientes, por ataques, por situações difíceis, desafios aparentemente insuperáveis. Então ele foi obrigado muitas vezes a se manifestar de forma assim enérgica, né? Então notei que ele estava bem tranquilo. Outra coisa que é importante destacar no pronunciamento dele é quando ele faz os cumprimentos, ele dá quase um sorriso irônico, porque na coalizão que estava o PRI e o PAN, estava também o PRD. Ele cita o PRD. O PRD é o ex-partido dele. Ele foi um dos líderes do PRD, um partido de centro-esquerda, que é um partido cofundador do Fórum de São Paulo e que passou para a direita. Ele foi postulante e discriminado na sua época, no PRD, e por isso ele criou o Partido Morena, né, que é o partido do qual ele é líder e que compartilha hoje essa liderança com a Cláudia Sheinbaum. O Obrador soube combinar bem esse aspecto que a Natália se referiu, que é um cuidado, uma prudência enorme que ele tem nas relações externas, principalmente quando se refere ao tema Estados Unidos, as relações bilaterais. Ele não deixa de dar o combate, mas tem que fazer uma série de manobras políticas. Ele combinou isso com uma grande combatividade em uma série de temas latino-americanos, foram citados também pela Natália, concessão de asilo político a diferentes líderes. É inesquecível uma cúpula que houve da CELAC, em que ele convidou o Xi Jinping para falar, e o Xi Jinping mandou um vídeo bastante eloquente sobre as relações entre a CELAC e a China, e uma outra reunião da CELAC em que ele diz o seguinte: a OEA acabou, é preciso criar um novo mecanismo de integração das Américas que não seja a mesma coisa que a OEA. Ele chegou a levantar o exemplo da União Europeia, no que eu acho que ele tem algumas ilusões, porque a Europeia, na minha opinião, não é modelo para ninguém. De qualquer forma, ele repudiou duramente a OEA, e nisso aí ele combateu os Estados Unidos, porque ele disse que a OEA era um instrumento dos Estados Unidos. Então ele fez pronunciamentos históricos. E em relação às questões de enfrentamento interno com essa oposição de direita, e que se aliou a um partido que antigamente foi de esquerda, ele sempre teve uma posição também de enfrentamento, de combatividade. E sempre se dirigiu ao povo. O exemplo é essas chamadas manhaneiras, né, que é um termo muito curioso aí do mexicanês, né?